Quando um homem descobre que tem apenas semanas de vida, a última coisa que deveria fazer é se apaixonar. Mas o coração não segue manuais de instruções. E às vezes, as histórias mais bonitas nascem nos momentos mais desesperadores. Mariana Santos acordou naquela manhã sem imaginar que sua vida mudaria para sempre antes do almoço. Aos 24 anos, ela já conhecia cada fruta, cada verdura e cada cliente que passava pela quitanda da família no centro da pequena cidade mineira onde nasceu e cresceu. O estabelecimento ficava na esquina da rua principal, um ponto de encontro natural, onde as pessoas não vinham apenas comprar, mas também para conversar, saber das novidades e matar a saudade. A rotina de Mariana era simples e previsível. Acordava às 5 da manhã, ajudava a organizar as mercadorias que chegavam dos produtores locais, atendia os primeiros clientes que vinham buscar ingredientes para o café da manhã e passava o resto do dia servindo com um sorriso que era conhecido por toda a cidade. Era uma vida humilde, mas digna, sustentada pelo trabalho honesto de 3 gerações da família Santos. Entre os clientes regulares, havia um que chamava sua atenção de forma especial, não pelo que falava, mas justamente pelo contrário. Rafael Oliveira chegava sempre no mesmo horário, comprava sempre as mesmas coisas e nunca falava além do estritamente necessário. Bom dia, por favor, obrigado, até logo. 4 meses seguindo exatamente o mesmo padrão, como se fosse um relógio. Mariana sabia quem ele era, é claro. Todo mundo na cidade conhecia Rafael Oliveira, o dono da Fazenda São João, uma das propriedades rurais mais prósperas da região. Mas conhecer de nome e realmente conhecer uma pessoa são coisas completamente diferentes. Para ela, ele era apenas o homem silencioso que comprava tomates, alface e sempre levava maçãs vermelhas. Naquela manhã de terça-feira, porém, algo estava diferente. Rafael chegou no horário de sempre, mas não foi direto às verduras como costumava fazer. Ficou parado na entrada da quitanda, olhando ao redor, como se estivesse vendo o lugar pela primeira vez. Mariana notou que suas mãos tremiam ligeiramente quando ele pegou a cestinha de compras. Bom dia, seu Rafael, cumprimentou Mariana com o sorriso caloroso de sempre. Como está o senhor hoje? Rafael a olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em 4 meses. Havia algo diferente naquele olhar, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. Não era tristeza, não era cansaço. Era algo que parecia urgência misturada com medo. Mariana, disse ele, e ela se surpreendeu ao perceber que ele sabia seu nome. Posso te fazer uma pergunta? Claro, seu Rafael, o que o senhor precisa saber? Rafael respirou fundo, como se estivesse se preparando para saltar de um precipício. As palavras que saíram da sua boca foram as últimas que Mariana esperava ouvir numa manhã comum de trabalho. Se você soubesse que tem apenas 1 mês de vida, o que faria? A pergunta atingiu Mariana como um soco no estômago. Ela segurou a banana que estava organizando e sentiu as pernas ficarem fracas. Não era o tipo de conversa que se tinha numa quitanda numa terça-feira de manhã. Eu não sei por que o senhor está perguntando isso, respondeu ela, tentando manter a voz firme. Rafael deixou a cestinha de lado e se apoiou no balcão. Quando falou novamente, sua voz saiu mais baixa, mas carregada de uma dor profunda que fez Mariana esquecer completamente dos outros clientes que entravam e saíam da loja. Porque ontem descobri que tenho câncer no pâncreas. Os médicos foram claros. 4 semanas, talvez 6, se eu tiver sorte. O mundo de Mariana parou. Ela olhou para aquele homem que via todos os dias há meses e de repente compreendeu por que ele sempre parecia carregar um peso invisível nos ombros. Por que nunca sorria? Por que comprava sempre as mesmas coisas, sem nunca experimentar nada novo? Meu Deus, murmurou ela, sentindo os olhos se encherem de lágrimas. Eu sinto muito, seu Rafael. Muito mesmo. Não precisa sentir, disse Rafael, balançando a cabeça.
Na verdade, preciso te pedir uma coisa, algo que vai soar completamente maluco, mas preciso tentar. Mariana se aproximou do balcão, esquecendo completamente do movimento da loja ao redor deles. Algo na voz de Rafael a fazia sentir que esse era um daqueles momentos que mudam uma vida para sempre. Tenho dinheiro, Mariana. Muito dinheiro. Herdei a fazenda do meu pai quando ele morreu, e desde então só vivi para trabalhar. Nunca viajei, nunca conheci o mundo, nunca vivi de verdade. Sempre achei que teria tempo para isso depois, quando as coisas estivessem mais organizadas. Ele fez uma pausa, olhando pelas janelas da quitanda para a rua movimentada lá fora. Quero viajar. Quero conhecer lugares que sempre sonhei em ver. Quero sair dessa rotina que me engoliu durante tantos anos e finalmente viver alguma coisa antes de morrer. Mariana não conseguia imaginar aonde aquela conversa estava indo, mas sentia que algo extraordinário estava acontecendo. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está ouvindo a gente. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Mas o que Rafael disse em seguida mudaria a vida de Mariana para sempre. Quero que você venha comigo. As 4 palavras saíram da boca de Rafael como um sussurro, mas soaram como um trovão para Mariana. Ela piscou várias vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. Como assim, seu Rafael? Quero que você me acompanhe numa viagem. Para fora do Brasil. Quero conhecer a Europa, lugares que sempre sonhei em ver, e quero que você vá comigo. Mariana sentiu as pernas bambearem e se apoiou no balcão. A conversa havia tomado uma direção completamente surreal. Mas eu nem te conheço direito, e o senhor não me conhece. Exatamente por isso, interrompeu Rafael. Esses 4 meses observando você trabalhar aqui me fizeram perceber algo. Você trata cada cliente como se fosse especial. Sorri mesmo quando está cansada. Encontra alegria nas coisas simples. Tem algo que eu perdi há muito tempo, a capacidade de se encantar com a vida. Mariana olhou ao redor da quitanda, verificando se alguém estava ouvindo aquela conversa impossível. Dona Rosa escolhia tomates no canto. Seu João mexia nas bananas. Tudo parecia normal, exceto pela proposta absurda que acabara de receber. Seu Rafael, isso é loucura. Eu trabalho aqui, tenho responsabilidades, minha família depende de mim. Eu pago tudo, disse Rafael, tirando um cartão do bolso. Passagens, hotéis, comida, tudo. E quando voltarmos, você terá dinheiro suficiente para fazer o que sempre quis. Estudar veterinária, não é isso que você sonha? Mariana ficou boquiaberta. Como ele sabia sobre seu sonho de ser veterinária? Era algo que ela comentara apenas com os clientes mais próximos, nas conversas casuais, enquanto pesava verduras ou embrulhava frutas. Como o senhor sabe disso? Porque presto atenção. Porque em 4 meses vindo aqui, ouvi você falar com carinho sobre os animais da região, sobre como gostaria de ajudá-los, porque vi seus olhos brilharem quando Dona Maria contou sobre a cadela que teve filhotes. Rafael estendeu o cartão para ela. Esta é a informação da minha assistente. Se aceitar, ela cuidará de toda a documentação. Passaporte, vistos, tudo o que for necessário. Mariana olhou para o cartão como se fosse uma cobra venenosa. E se eu disser não? Então eu vou sozinho, e você continua sua vida normal, sem problema, sem mágoa, sem cobrança. Você nunca mais vai me ver, porque pretendo partir na sexta-feira. Sexta-feira? Mas isso é daqui a 3 dias. Não tenho tempo para esperar, disse Rafael, e pela primeira vez sua voz tremeu levemente. Os médicos foram bem claros sobre meu prazo. Mariana sentiu um aperto no peito. A realidade da situação de Rafael a atingiu como uma onda fria. Aquele homem estava morrendo e estava oferecendo a ela a chance de ver o mundo.
Por que eu, seu Rafael? Por que não alguém da sua família, seus amigos? Rafael riu com amargura. Que família, que amigos. Passei os últimos 15 anos trabalhando sozinho na fazenda. Meus únicos relacionamentos são com empregados e fornecedores. Nunca me casei, nunca tive filhos, nunca cultivei amizades verdadeiras. Ele olhou pela janela da quitanda, observando o movimento da rua. Você sabe qual foi minha única alegria nesses últimos meses? Vir aqui todas as manhãs e ver seu sorriso. Ver como você transforma um ato simples, como comprar tomates, em algo caloroso e humano. Mariana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Havia uma dor profunda naquele homem que ia muito além da doença física. Preciso pensar, disse ela, pegando o cartão com as mãos trêmulas. Claro, você tem até amanhã de manhã. Estarei aqui no mesmo horário de sempre. Se aceitar, precisamos começar a organizar tudo imediatamente. Rafael pegou sua cesta vazia e se dirigiu à porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Mariana, sei que parece loucura, mas às vezes a vida nos dá uma única chance de fazer algo completamente diferente. E eu escolho acreditar que você é minha chance. Depois que Rafael saiu, Mariana ficou parada por longos minutos, segurando o cartão e tentando processar o que havia acontecido. Dona Rosa se aproximou do balcão com seus tomates escolhidos. Menina, você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Não, Dona Rosa. Está tudo bem, mentiu Mariana, forçando um sorriso. O resto do dia passou como uma névoa. Mariana atendia os clientes automaticamente, sua mente completamente ocupada com a proposta impossível de Rafael. Viajar para a Europa com um homem que mal conhecia, deixar a família, o trabalho, tudo o que conhecia para acompanhar alguém em seus últimos dias de vida. Quando chegou em casa à noite, encontrou sua avó, Dona Carmen, assistindo televisão na pequena sala. A mulher de 72 anos era sua confidente, a pessoa que sempre a orientava nos momentos difíceis. Vó, posso conversar com a senhora? Dona Carmen desligou a televisão e fez sinal para Mariana se sentar ao seu lado no sofá gasto. Claro, minha filha, o que está te atormentando? Mariana contou tudo. A doença de Rafael, a proposta, os sonhos que sempre teve de conhecer o mundo e estudar veterinária. Dona Carmen ouviu em silêncio, balançando a cabeça em alguns momentos, franzindo a testa em outros. Quando Mariana terminou, ficaram em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Dona Carmen falou. Sua mãe, que Deus a tenha, sempre dizia uma coisa. A vida é como um trem que passa apenas uma vez na estação. Se você não subir quando ele para, vai ficar assistindo ele se afastar para sempre. Mas e se for perigoso, vó? E se for uma armadilha? Minha filha, você tem 24 anos e nunca saiu desta cidade. Trabalha desde os 18 para ajudar em casa. Abriu mão dos seus sonhos para cuidar da família. Não é hora de você pensar um pouco em si mesma? Dona Carmen pegou a mão da neta. Esse homem está morrendo, Mariana. Não quer nada de você além de companhia. E você, quantas vezes me disse que sonhava em ver Paris, em conhecer a Torre Eiffel? Mariana sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Era verdade. Desde pequena sonhava em viajar, em ver o mundo além das montanhas que cercavam sua cidade natal. Tenho medo, vó. O medo é natural, minha filha. Mas o arrependimento é muito pior. Naquela noite, Mariana mal conseguiu dormir. Ficou na janela do seu quarto olhando as estrelas e imaginando como seria acordar em Paris, em Roma, em lugares que só conhecia através de filmes e revistas. Mas havia uma pergunta que não queria calar. Será que tinha coragem de acompanhar um homem em sua jornada final? A manhã seguinte chegou carregada de ansiedade. Mariana acordou antes do despertador, depois de uma noite em que dormiu aos pedaços, sempre acordando com a mesma pergunta martelando na cabeça. Aceitar ou não a proposta de Rafael?
Chegou à quitanda mais cedo que o normal e ficou arrumando e rearrumando as verduras, tentando ocupar a mente com alguma atividade. Mas quando deu 7 horas da manhã, seu coração disparou. Rafael chegaria a qualquer momento e ela precisava dar uma resposta. Pontualmente, como sempre, ele apareceu na porta da quitanda. Desta vez, porém, Mariana notou que ele parecia mais pálido, mais frágil. A doença já estava cobrando seu preço, mesmo que Rafael tentasse disfarçar. "Bom dia, Mariana", disse ele, se aproximando do balcão com passos mais lentos que o normal. "Bom dia, seu Rafael." Eles se olharam por um momento que pareceu uma eternidade. Mariana respirou fundo e tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. "Eu aceito." Os olhos de Rafael se iluminaram de uma forma que Mariana nunca tinha visto antes. Por um instante, ele pareceu 10 anos mais jovem. "Sério? Você realmente aceita?" "Aceito, sim, mas tenho 3 condições." Rafael fez um gesto para ela continuar, claramente disposto a concordar com qualquer coisa. "Primeira, quero conhecer sua história de verdade. Se vamos viajar juntos por semanas, não quero que sejamos apenas 2 estranhos." "Concordo", disse Rafael imediatamente. "Segunda, eu pago minhas próprias refeições. Você pode pagar hospedagem e passagens, mas não quero me sentir como se estivesse sendo sustentada." Rafael hesitou. "Mariana, eu tenho dinheiro suficiente para..." "Essa é minha condição", interrompeu ela firmemente. "Está bem. E a terceira?" Mariana olhou diretamente nos olhos dele. "Quando você começar a se sentir muito mal, quando a doença ficar mais forte, voltamos para casa. Não quero que você passe seus últimos dias longe de tudo que conhece só para cumprir uma promessa comigo." Rafael estendeu a mão. "Trato feito." Mariana apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto apesar dos tremores sutis. "Quando saímos?" "Amanhã à noite. Minha assistente já começou a organizar tudo. Primeiro vamos para Portugal, depois França e Itália e terminamos na Grécia." "Grécia?" Mariana sentiu o coração acelerar. Sempre sonhara em ver as ilhas gregas. "Sempre quis ver o mar da Grécia", disse Rafael com um sorriso melancólico. "Desde criança, ouvia meu avô contar histórias sobre as águas azuis de lá." Eles passaram a manhã conversando. Rafael contou sobre como herdara a fazenda aos 20 anos, quando seu pai morreu inesperadamente de infarto. Como havia deixado de lado todos os sonhos pessoais para tocar os negócios da família. Como os anos foram passando e ele foi se isolando cada vez mais. "Nunca me casei porque sempre achei que não tinha tempo para relacionamentos. Sempre dizia que depois que organizasse melhor a fazenda, depois que aumentasse a produção, depois que resolvesse isso ou aquilo, aí sim teria tempo para viver." Mariana ouvia fascinada. Rafael era completamente diferente do homem silencioso que ela conhecia. Falava com paixão sobre lugares que queria conhecer, comidas que queria experimentar, experiências que sempre adiara. "E você?" perguntou ele. "Como decidiu que queria ser veterinária?" "Desde pequena sempre gostei de animais. Meu avô tinha uma pequena propriedade e eu passava as férias lá, cuidando dos bichos doentes, ajudando nas parições. Era mágico para mim." Ela contou sobre como teve que deixar os estudos para trabalhar na quitanda quando seu pai ficou doente, sobre como guardava cada centavo sonhando com o dia em que poderia voltar à faculdade. "Você vai poder estudar", disse Rafael suavemente. "Prometo que quando voltarmos, você terá condições para isso." "Não quero sua pena", disse Mariana rapidamente. "Não é pena, é gratidão. Você está me dando a chance de finalmente viver antes de morrer. É o presente mais valioso que alguém já me deu." À tarde, Mariana conversou com seus pais sobre a viagem. Foi uma conversa difícil, cheia de preocupações e questionamentos, mas ao final eles entenderam que era uma oportunidade única. "Só tome cuidado, minha filha", disse sua mãe abraçando-a com força, "e nos mande notícias sempre."
Naquela noite, Mariana fez as malas. Não tinha muita roupa adequada para uma viagem internacional, mas Rafael havia insistido que ela comprasse o que precisasse quando chegassem aos destinos. Dona Carmen apareceu no quarto da neta na hora de dormir. "Estou orgulhosa de você, minha filha", disse a idosa. "Sua mãe estaria orgulhosa também." "Estou com medo, vó. E se eu estiver fazendo a coisa errada?" "O único erro seria deixar essa chance passar. Você vai descobrir um mundo que nem imagina que existe." Dona Carmen deu um beijinho na testa da neta. "E quem sabe você não descobre também coisas sobre si mesma que nem sabia que existiam." Na manhã seguinte, Mariana se despediu da quitanda, dos clientes habituais, da vida que conhecia há anos. Alguns ficaram surpresos, outros se alegraram pela oportunidade dela. "Cuida-se bem, menina", disse Dona Rosa, que sempre comprava tomates, "e aproveita cada momento." Quando Rafael apareceu para buscá-la, Mariana estava pronta. Havia uma mala pequena, a mesma que usara na única viagem que fizera na vida, para uma cidade vizinha. "Pronta para a aventura?" perguntou ele, sorrindo apesar da palidez evidente. "Pronta", respondeu Mariana, e pela primeira vez na vida, realmente acreditou que estava pronta para algo grande. Eles se dirigiram ao aeroporto, deixando para trás a pequena cidade mineira e partindo rumo ao desconhecido. Mariana olhou pela janela do carro e viu as montanhas que sempre limitaram seu horizonte, ficando cada vez menores. Contudo, a história tinha um lado que ainda estava por se revelar, e essa viagem seria muito mais transformadora do que qualquer um dos dois poderia imaginar. O aeroporto internacional era um mundo completamente novo para Mariana. Nunca havia visto tanta gente diferente, ouvido tantos idiomas, sentido tanta energia de movimento e pressa. Rafael a guiava pelos corredores com gentileza, percebendo sua admiração e nervosismo. "Primeira vez num aeroporto?" perguntou ele enquanto faziam o check-in. "Primeira vez em tudo", admitiu Mariana, olhando os painéis de voo com destinos que só conhecia de filmes. "Primeira vez num avião, primeira vez saindo do Brasil, primeira vez vendo tanta gente diferente num lugar só." Rafael sorriu, e Mariana notou que era um sorriso diferente dos que havia visto na quitanda. Havia alegria real ali, como se a proximidade da viagem tivesse acendido algo dentro dele que estava apagado há muito tempo. Durante o voo para Portugal, Mariana se agarrou ao braço de Rafael nas turbulências, e ele achou graça da reação dela. Não de forma cruel, mas com ternura de quem estava redescobrindo o mundo através dos olhos de outra pessoa. "Olha lá embaixo", disse Rafael quando o avião começou a descer em Lisboa. "O Rio Tejo." Mariana colou o rosto na janela e viu a cidade se espalhando às margens do rio, com suas casinhas de telhado vermelho e ruas serpenteantes. Era mais lindo do que qualquer foto que já tinha visto. Portugal os recebeu com um céu cinzento típico do outono, mas para Mariana era como se o sol estivesse brilhando. Tudo era novidade. O sotaque dos portugueses, o cheiro diferente do ar, a arquitetura antiga, as ruas de pedra. Eles se hospedaram num hotel pequeno no bairro de Alfama, com vista para o rio. Quartos separados, como Rafael havia deixado claro desde o início. "Quero que você se sinta segura e confortável o tempo todo", havia dito. No primeiro dia, caminharam pelas ruas estreitas de Lisboa. Mariana se encantava com cada detalhe. Os azulejos nas paredes, os bondinhos amarelos, o som do fado saindo dos restaurantes. Rafael observava mais a ela que a cidade, fascinado pela capacidade dela de encontrar magia em cada esquina. "Você tem um dom", disse ele enquanto paravam para tomar café numa pastelaria. "Que dom?" "De ver beleza onde outros só veem cotidiano." Mariana experimentou o pastel de nata e fechou os olhos de prazer. "Minha nossa, como é bom! Nunca comi nada parecido." Rafael riu. "Estamos apenas começando. Espera só até chegarmos à França."
No segundo dia, visitaram Sintra e seus palácios. Rafael teve sua primeira crise forte desde que saíram do Brasil. Começou com dor de cabeça intensa, depois tonturas. Mariana o ajudou a se sentar num banco dos jardins do Palácio da Pena e ficou preocupada ao ver como ele ficou pálido. "Quer voltar para o hotel?" perguntou ela. "Não", disse Rafael quando a dor passou. "Estou bem. São só os sintomas que o médico mencionou. Tem certeza?" "Completamente. E Mariana, obrigado por não entrar em pânico." "Por que eu entraria em pânico?" "Porque a maioria das pessoas fica assustada quando se depara com a realidade da morte de alguém. Lembra a elas da própria mortalidade." Mariana pensou nisso enquanto caminhavam de volta aos jardins. "Sabe, seu Rafael, todos nós vamos morrer um dia. A diferença é que você sabe quando. De certa forma, isso é uma vantagem." "Ah, como assim?" "Você pode escolher como quer viver seus últimos dias. A maioria das pessoas só vai vivendo sem pensar no fim." Rafael parou de caminhar e olhou para ela com admiração. "Como você consegue sempre encontrar um lado positivo nas coisas?" "Aprendi com minha avó. Ela sempre dizia que a vida é como um jardim. Você pode focar nas ervas daninhas ou pode focar nas flores. Os dois existem, mas o que você escolhe ver faz toda a diferença." E essa história está tocando seu coração, lembre-se. Apoiar esse canal também é um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. No terceiro dia em Portugal, eles visitaram o Porto e suas caves de vinho. Mariana provou o vinho do Porto pela primeira vez e fez uma careta que fez Rafael rir até as lágrimas. "É muito doce", reclamou ela. "É um sabor adquirido", disse Rafael, secando os olhos, "como muitas coisas boas na vida." Naquela noite, jantaram num restaurante com vista para o Douro. A conversa fluía naturalmente, como se fossem amigos de anos. Rafael contou sobre os sonhos que teve na juventude, sobre como queria ter estudado arquitetura, sobre os livros que lia escondido depois do trabalho na fazenda. "E você?" perguntou ele. "Que outros sonhos você tem além de ser veterinária?" "Sempre quis ter uma família", admitiu Mariana. "Não necessariamente muitos filhos, mas um lar onde houvesse amor de verdade, onde as pessoas se importassem umas com as outras." "Porque nunca se casou." "Nunca apareceu ninguém que valesse a pena. Na nossa cidade, a maioria dos homens quer uma esposa que cuide da casa e não questione nada. Eu sempre fui meio rebelde para os padrões de lá." Rafael a olhou por um longo momento. Eles não sabiam o tesouro que estava bem na frente deles. Mariana sentiu o rosto esquentar com o elogio. Havia algo mudando entre eles, uma conexão que ia além da compaixão ou da conveniência. Na última noite, em Portugal, eles caminharam pelas ruas iluminadas de Lisboa. O ar estava fresco e havia música saindo de vários bares. "Obrigado", disse Rafael de repente. "Por quê?" "Por estes 3 dias, por me mostrar como é possível se encantar com a vida novamente. Obrigado você por me mostrar que é possível ser corajoso." Eles pararam numa praça pequena onde um músico tocava guitarra. Outras pessoas ouviam a música, algumas dançavam lentamente. "Você dança?" perguntou Rafael. "Não muito bem", admitiu Mariana. "Nem eu. Que tal aprendermos juntos?" E ali, naquela praça em Lisboa, sob a luz amarela dos postes antigos e ao som de uma guitarra portuguesa, Rafael e Mariana dançaram pela primeira vez. Não eram movimentos perfeitos, mas havia algo bonito na simplicidade daquele momento. Quando a música terminou, eles ficaram parados um de frente para o outro, ainda se olhando. Havia algo no ar que nenhum dos dois estava pronto para nomear. "Amanhã, França", disse Rafael suavemente. "Amanhã, França", repetiu Mariana. Mas algo havia mudado durante aqueles dias em Portugal, e a França os esperava com a promessa de revelações ainda mais profundas.
A França recebeu Rafael e Mariana com uma elegância que ela nunca imaginara que existisse na vida real. Paris era tudo o que sempre sonhara e muito mais. As avenidas largas, os prédios com varandas de ferro trabalhado, o rio Sena cortando a cidade como uma fita dourada. Eles chegaram numa manhã de quarta-feira e se instalaram num hotel pequeno no 7º arrondissement, não muito longe da Torre Eiffel. Mariana mal conseguia conter a emoção quando viu a torre pela primeira vez de verdade. É exatamente como nas fotos, mas completamente diferente ao mesmo tempo, murmurou ela, parada no meio da ponte de Bir Hakeim. Rafael a observava mais que a torre. Como assim? Nas fotos é só uma estrutura bonita. Pessoalmente tem alma, tem história, tem magia, completou Rafael. Exato. Eles passaram horas caminhando pelos Champs-Élysées, visitaram o Louvre, onde Mariana ficou mais de uma hora parada em frente à Mona Lisa, tentando entender o que havia de tão especial naquele sorriso misterioso. Não consigo entender o que tem de especial, admitiu. Talvez seja exatamente isso que é especial, disse Rafael. Às vezes o especial está justamente em não conseguirmos explicar por que algo nos toca. Tikim. Naquela tarde, enquanto tomavam café num bistro perto de Notre-Dame, Rafael teve outra crise. Desta vez foi mais intensa que a anterior. As dores de cabeça vinham acompanhadas de náuseas e ele ficou visivelmente abalado. Mariana pediu água ao garçom e ficou ao lado dele até a crise passar. Quando Rafael recuperou a cor, ela fez a pergunta que estava evitando desde Portugal. Está piorando, não está? Rafael hesitou antes de responder. Sim, mais rápido do que os médicos previram. O que isso significa? Significa que talvez não tenhamos as 4 semanas que eu pensava. Talvez sejam 2, talvez menos. Mariana sentiu um aperto no peito. Havia se acostumado com a companhia de Rafael, com as conversas, com a forma como ele a fazia ver o mundo de maneira diferente. Quer voltar para casa? Perguntou ela. Ainda não, disse Rafael com determinação. Ainda temos muita coisa para ver. Na segunda noite em Paris, aconteceu algo que mudou completamente a dinâmica entre eles. Estavam jantando num restaurante pequeno em Montmartre, quando Rafael parou de comer no meio do prato principal. Mariana, disse ele, e havia algo diferente na sua voz. Que foi? Preciso te contar uma coisa. Mariana sentiu o estômago apertar. O quê? Rafael respirou fundo. Menti para você sobre uma coisa. Sobre o quê? Sobre não ter me apaixonado por você. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo ruído do restaurante ao redor. Mariana sentiu o coração acelerar. Rafael, me deixa terminar, pediu ele. Me apaixonei por você no 3º mês que comecei a frequentar a quitanda. Pela forma como você tratava cada cliente como se fosse especial, pela forma como sorria mesmo quando estava cansada. Me apaixonei pela sua capacidade de encontrar alegria nas coisas simples. Mariana não conseguia falar. Havia sentido algo crescendo entre eles durante a viagem, mas não esperava uma declaração tão direta. Por que não disse antes? Conseguiu perguntar. Porque tenho medo, admitiu Rafael. Medo de me apaixonar e ter que partir. Medo de pedir para você amar alguém que vai morrer. Mariana ficou olhando para as mãos dele sobre a mesa. Quando falou, sua voz saiu baixa, mas firme. E se eu disser que já é tarde demais? Que eu já me apaixonei? Rafael a olhou com surpresa. Você se apaixonou? Acho que me apaixonei por você quando me fez aquela pergunta estranha na quitanda. Não por pena ou compaixão, mas porque vi um homem corajoso o suficiente para questionar o que realmente importa na vida. Rafael estendeu a mão sobre a mesa e ela a pegou. Mariana, eu te amo mais do que achei possível amar alguém. E eu te amo, respondeu ela. Não apesar do tempo que nos resta, mas por causa dele. Eles se beijaram ali no restaurante sem se importar com os olhares curiosos dos outros clientes.
Era um beijo doce, cheio de ternura e da urgência de quem sabe que o tempo é limitado. Quando se separaram, Rafael a olhou nos olhos. Tem certeza de que quer isso? Amar alguém que vai partir? Tenho certeza, disse Mariana. Minha avó sempre dizia que o amor não se mede em tempo, mas em intensidade. Que é melhor amar profundamente por pouco tempo do que nunca amar de verdade. Sua avó é uma mulher sábia. Ela morreu no ano passado. O que ela diria sobre nossa situação? Mariana sorriu através das lágrimas. Ela diria que encontramos algo raro e precioso e que seria um pecado desperdiçar por medo. Naquela noite, pela primeira vez, eles ficaram juntos no mesmo quarto. Não foi movido por paixão física, mas por uma necessidade profunda de proximidade, de não desperdiçar nenhum momento do tempo que tinham. Rafael contou sobre sua infância solitária, sobre como sempre se sentiu diferente na pequena cidade, sobre os livros que lia para escapar da realidade. Mariana falou sobre seus medos, sobre como sempre teve medo de não ser suficiente, sobre como a morte da avó a ensinou que a vida é frágil demais para ser desperdiçada. Promete uma coisa, disse Rafael quando as primeiras luzes do amanhecer começaram a entrar pela janela. O quê? Quando eu partir, não pare de viver. Não pare de viajar, de sonhar, de se apaixonar. Rafael, não fala assim. Promete, insistiu ele. Quero que você pegue tudo o que vou deixar para você e use para viver plenamente. Viaje, estude, conheça pessoas, se apaixone quantas vezes seu coração permitir. Mariana segurou o rosto dele entre as mãos. Prometo, mas você também promete uma coisa. O quê? Promete que vamos aproveitar cada segundo que nos resta, sem medo, sem arrependimentos. Prometo. E ali, vendo o sol nascer sobre Paris, eles entenderam que tinham encontrado algo que muitas pessoas procuram a vida inteira sem encontrar. Um amor verdadeiro, mesmo que temporário. Enquanto isso, a Itália os esperava, e com ela, descobertas que testariam a força desse amor recém-declarado. Roma os recebeu com sua grandeza milenar e o caos acolhedor de suas ruas movimentadas. Mariana acordou naquela primeira manhã italiana com uma sensação estranha, como se estivesse prestes a descobrir algo fundamental sobre si mesma e sobre Rafael. O hotel ficava próximo ao Vaticano, e Rafael chegou ao café da manhã mais pálido que o normal, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que Mariana não tinha visto antes. — Como você dormiu? Perguntou ela, notando que ele mal tocou na comida. — Pensei a noite toda sobre o que conversamos em Paris, respondeu Rafael, indo direto ao ponto. Sobre nós, sobre o tempo que temos. Mariana sentiu o estômago apertar. — E chegou a alguma conclusão? — Cheguei. Quero que estes dias em Roma sejam nossos de verdade. Não quero mais pensar na doença. Não quero mais desperdiçar tempo com medo. Ela sorriu e pegou a mão dele. Então vamos viver estes dias como se fôssemos um casal normal em lua de mel. Mesmo sabendo como vai terminar, especialmente sabendo como vai terminar. Eles passaram a manhã caminhando pelas ruas antigas de Roma. Visitaram o Coliseu, onde Mariana ficou impressionada com a magnitude da construção, imaginando como era a vida dos gladiadores séculos atrás. Rafael observava mais ela que as ruínas, fascinado com a capacidade dela de se transportar para outras épocas. — Você consegue quase ver os gladiadores lutando, não consegue? Disse ele enquanto descansavam nas arquibancadas de pedra. — Consigo sentir a energia do lugar. É como se as paredes guardassem a memória de tudo o que aconteceu aqui. Você tem uma conexão especial com a história. Talvez porque entendo que tudo é temporário. Estes gladiadores, os imperadores, as multidões que gritavam aqui, todos se foram, mas deixaram algo para trás. Rafael a olhou com uma intensidade nova. E o que nós vamos deixar para trás? Esta história, este amor,
a prova de que é possível encontrar algo verdadeiro mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Naquela tarde, enquanto visitavam a Fontana di Trevi, eles fizeram seus pedidos jogando moedas na água cristalina. Mariana fechou os olhos e fez seu desejo em silêncio. Rafael fez o mesmo. "O que você pediu?" perguntou ele depois. "Pedi para ter forças para aproveitar cada segundo que temos juntos", disse Mariana. "E você?" "Pedi para ser corajoso o suficiente para viver estes dias sem medo do final." Naquela noite, algo mudou entre eles. Não foi apenas o ambiente romântico de Roma ou o vinho italiano que tomaram no jantar. Foi uma entrega completa ao momento presente, uma decisão consciente de amar sem reservas. No segundo dia em Roma, enquanto visitavam a Capela Sistina, Rafael teve sua crise mais forte até então. Começou com tonturas intensas, seguidas de náuseas e uma dor de cabeça que o deixou visivelmente abalado. Mariana o ajudou a se sentar num banco fora da capela, ignorando os murmúrios de outros turistas. Ela não sentia vergonha ou constrangimento, apenas preocupação pelo homem que amava. "Quer voltar para o hotel?" perguntou, oferecendo água. "Em alguns minutos", disse Rafael, respirando com dificuldade. "Só preciso descansar um pouco." Quando a crise passou, eles caminharam lentamente de volta ao hotel. Rafael estava mais fraco, isso era inegável. "Está piorando mais rápido", disse ele, sem tentar esconder a realidade. "O que isso significa?" "Significa que talvez não tenhamos as 2 semanas que eu esperava. Talvez seja 1 semana, talvez menos." Mariana parou de caminhar e o olhou diretamente nos olhos. "Então, temos que fazer desta semana a mais intensa das nossas vidas." Naquela noite, deitados juntos no quarto do hotel, eles conversaram sobre a vida, sobre a morte, sobre o significado do tempo. "Mariana", disse Rafael com a voz mais fraca, "preciso te perguntar uma coisa." "O quê? Você se arrepende de ter vindo?" Ela se virou para olhá-lo. "Como você pode perguntar isso? Porque está sendo muito mais difícil do que eu imaginava. Ver você sofrer por minha causa, saber que vou te deixar." Mariana colocou o dedo nos lábios dele. "Rafael Oliveira, escuta bem o que vou te dizer. Estes dias com você foram os mais intensos e verdadeiros da minha vida. Prefiro ter vivido este amor por algumas semanas do que ter passado a vida inteira sem nunca ter conhecido você. Mesmo sabendo como vai acabar, especialmente sabendo como vai acabar. Porque me ensinou que o amor não é sobre duração, é sobre profundidade." Rafael a beijou com uma ternura que carregava toda a gratidão do mundo. "Como eu consegui tanta sorte de te encontrar." "Não foi sorte", disse Mariana. "Foi coragem. Sua coragem de me fazer aquela pergunta na quitanda, minha coragem de aceitar sua proposta. O amor sempre exige coragem." No terceiro dia em Roma, eles visitaram o Vaticano. Independente de crenças religiosas, havia algo profundamente tocante na espiritualidade do lugar. Mariana acendeu uma vela e fez uma oração silenciosa. "Pelo que você orou?" perguntou Rafael. "Pela paz. Para você, para mim, para o tempo que nos resta. E eu orei por você", disse ele, "para que quando eu partir, você encontre a força para continuar vivendo plenamente." No último dia em Roma, eles subiram até o topo da cúpula de São Pedro. Rafael estava visivelmente mais fraco, mas insistiu em fazer a subida. "Por que é tão importante para você?" perguntou Mariana enquanto subiam lentamente os degraus. "Porque quero ver Roma do alto. Quero ver a cidade que testemunhou nossa história de amor." Quando chegaram ao topo, a vista era de tirar o fôlego. Roma se estendia abaixo deles como um mosaico dourado, com o Tibre serpenteando entre os prédios antigos. "Valeu a pena", disse Rafael, apoiando-se na grade de proteção. "Sim, valeu", concordou Mariana, mas estava olhando para ele, não para a paisagem. Naquela noite, no último jantar em Roma, Rafael fez uma revelação que mudou tudo. "Mariana,
Preciso te contar sobre a Grécia. O que tem a Grécia? Sempre sonhei em morrer lá, nas ilhas gregas, vendo o mar azul que meu avô sempre descreveu. Sei que pode parecer mórbido, mas... Não parece mórbido, interrompeu Mariana. Parece perfeito. Você realmente aceita isso? Aceito tudo que vier, desde que seja ao seu lado. E assim, com o coração cheio de amor e a certeza de que estavam vivendo algo extraordinário, eles se prepararam para a última etapa da viagem, sabendo que a Grécia seria o palco do final da história deles. Santorini surgiu diante deles como um sonho materializado. As casinhas brancas grudadas nos penhascos, o mar Egeu se estendendo azul turquesa até o horizonte infinito, o céu que mudava de cor a cada hora do dia. Era exatamente como Rafael sempre imaginara, mas infinitamente mais bonito porque estava vendo ao lado de Mariana. Chegaram à ilha numa manhã de domingo e Rafael teve dificuldades para esconder o quanto estava debilitado. O voo de Roma havia sido especialmente difícil para ele, com enjoos constantes e uma fraqueza que não conseguia mais disfarçar. Você está bem? Perguntou Mariana enquanto se instalavam no hotel em Oia, com vista direta para o pôr do sol mais famoso do mundo. Estou onde sempre quis estar, com quem sempre quis estar, respondeu Rafael, sorrindo apesar da palidez evidente. Estou mais que bem. Estou completo. Mariana sabia que ele estava mentindo sobre como se sentia fisicamente, mas decidiu aceitar sua resposta. Haviam concordado em Roma que não desperdiçariam os últimos dias falando sobre a doença mais do que o necessário. Os primeiros 2 dias foram mágicos, mesmo com as limitações impostas pela condição de Rafael. Caminharam devagar pelas ruelas estreitas de Oia, provaram vinhos locais em terraços com vista para o mar, nadaram em praias de areia vulcânica preta que contrastava dramaticamente com o azul intenso do Mediterrâneo. Mariana se encantava com cada detalhe da ilha e Rafael se encantava vendo Mariana se encantar. Era como se ele estivesse redescobrindo o mundo através dos olhos dela, encontrando beleza e magia em coisas que talvez passassem despercebidas se estivesse sozinho. Sabe o que mais me impressiona neste lugar? Disse Mariana enquanto observavam o terceiro pôr do sol consecutivo. O quê? Como tudo parece eterno e frágil ao mesmo tempo. Estes penhascos existem há milhares de anos, mas poderiam desmoronar a qualquer momento. É como a vida, né? Rafael a olhou com a admiração que havia se tornado constante. Como você consegue sempre encontrar filosofia nas coisas mais simples? Acho que aprendi com você, disse Mariana. Você me ensinou que a beleza está justamente no que não dura para sempre. Na quarta manhã, Rafael não conseguiu se levantar da cama. Mariana tentou esconder o pânico, mas sabia que o momento que ambos temiam havia chegado. Ela o ajudou a se vestir e pediu um táxi para levá-los ao ponto mais alto de Oia. Talvez devêssemos voltar para casa, sugeriu ela suavemente, enquanto Rafael se apoiava nela a cada passo. Ainda não, disse Rafael, com uma determinação que contrastava com sua fraqueza física. Ainda não vi o pôr do sol de Santorini com você pela última vez. Eles subiram lentamente a colina íngreme, Rafael parando para descansar a cada poucos metros. Mariana o apoiava sem pressa, sem demonstrar impaciência ou preocupação excessiva. Promete uma coisa, disse Rafael enquanto descansavam num banco de pedra. Qualquer coisa. Quando eu partir, não pare de viajar. Não pare de ver o mundo com esses olhos que me fizeram redescobrir a vida. Rafael, não faça isso. Mariana, preciso dizer, insistiu ele, pegando as mãos dela entre as suas. Quero que você pegue todo o dinheiro que deixei e use para viver. Viaje, estude, conheça pessoas, se apaixone de novo. Nunca vou me apaixonar de novo, interrompeu Mariana, com lágrimas nos olhos. Vai sim. E quando isso acontecer,
Quero que você se lembre que o amor não é posse, é liberdade. Eu te liberto para amar quantas vezes seu coração permitir. Mariana já não conseguia conter as lágrimas. Como você consegue ser tão corajoso? Porque você me ensinou que coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. Conseguiram chegar ao ponto mais alto de Oia quando o sol começava sua descida dourada em direção ao mar. Rafael se sentou num murete baixo, puxando Mariana para seu lado. A vista era de tirar o fôlego. O céu se pintava de laranja, rosa e roxo. O mar refletia as cores como um espelho líquido, e os moinhos de vento antigos pareciam silhuetas recortadas contra a luz. É exatamente como eu imaginava, murmurou Rafael. O sol tocou o horizonte, criando um caminho dourado sobre as águas. Turistas ao redor aplaudiam e tiravam fotos, mas para Rafael e Mariana, o mundo havia se reduzido àquele momento perfeito. Mariana, disse Rafael com a voz mais fraca, estou aqui. Te amo mais do que as palavras conseguem expressar. E eu te amo para sempre. O sol desapareceu completamente, deixando o céu pintado de estrelas. Rafael apoiou a cabeça no ombro de Mariana, fechando os olhos com um sorriso sereno nos lábios. Foi perfeito, sussurrou. Foi, concordou Mariana, beijando sua testa. Foi perfeito. Promete que vai se lembrar de mim quando vir outros pôres do sol? Prometo. E promete que vai estar lá de alguma forma quando eu precisar? Prometo. E ali, sob o céu estrelado de Santorini, com o som das ondas ao longe e o perfume de jasmim no ar, Rafael Oliveira partiu em paz, sabendo que havia vivido mais intensamente em algumas semanas do que em todos os anos anteriores de sua vida. Mariana ficou ali por horas, segurando-o, olhando as estrelas e sussurrando palavras de amor e gratidão. Não chorou naquele momento. Apenas sorriu, lembrando de todas as risadas compartilhadas, de todos os pores do sol vistos juntos, de todo o amor vivido em tão pouco tempo. Quando finalmente chegaram as autoridades locais, Mariana ainda estava sorrindo, porque havia entendido algo fundamental. O amor verdadeiro não termina com a morte, apenas se transforma em algo eterno que carregamos para sempre no coração. Se você está gostando dessa história até aqui, curte o vídeo e me conta nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar da Mariana? Quero saber sua opinião sincera. Mas a história de Mariana estava apenas começando um novo capítulo. 3 dias depois, Mariana estava no avião de volta ao Brasil. O voo parecia interminável, mas ela não estava ansiosa para chegar. Sabia que ao pisar em solo brasileiro, teria que enfrentar uma realidade completamente nova. A vida sem Rafael, mas também a vida com todas as possibilidades que ele havia aberto para ela. Durante o voo, ela abriu o envelope que Rafael havia deixado com instruções para ser entregue apenas depois de sua partida. Dentro, encontrou uma carta e informações sobre uma conta bancária que a deixaram sem palavras. Minha querida Mariana, começava a carta na caligrafia cuidadosa de Rafael. Se você está lendo isto, significa que nossa jornada chegou ao fim. Espero que estes dias tenham sido tão especiais para você quanto foram para mim. Mariana teve que parar de ler por alguns momentos, sentindo o aperto familiar no peito sempre que pensava em Rafael. Os documentos que acompanham esta carta te dão acesso a uma conta com recursos suficientes para você realizar todos os seus sonhos. Não é para que você se sinta obrigada a nada, mas para que tenha a liberdade de escolher seu próprio caminho. A carta continuava por várias páginas, detalhando como Rafael queria que ela usasse o dinheiro para estudar veterinária, para viajar, para ajudar outras pessoas, para o que fizesse seu coração feliz. Você me deu o maior presente que alguém pode dar a outra pessoa. Me mostrou como viver de verdade. Agora é sua vez de viver por você, por mim, por todos os pores do sol que ainda vamos compartilhar de alguma forma.
A parte final da carta fez Mariana chorar pela primeira vez desde a morte de Rafael. Abra um lugar especial em algum lugar bonito. E quando alguém triste se sentar sozinho numa mesa de canto, ofereça mais que apenas comida ou bebida. Ofereça uma oportunidade. O amor se multiplica quando é compartilhado. Quando o avião pousou em solo brasileiro, Mariana se sentiu diferente. Não era mais a mesma jovem que havia partido semanas atrás. Havia vivido intensamente, amado profundamente e descoberto forças que nem sabia que possuía. A volta para sua cidade natal foi emocionante. Dona Carmen, sua avó, a esperava no aeroporto com lágrimas nos olhos e um abraço que durou vários minutos. "Como você está, minha filha?" "Diferente", respondeu Mariana com honestidade. "Triste pela perda, mas grata por tudo que vivi." Padu. Nos dias seguintes, Mariana contou à família sobre a viagem, sobre Rafael, sobre o amor que haviam compartilhado. Alguns não entenderam completamente, outros ficaram preocupados com a rapidez dos acontecimentos, mas todos viram que ela havia voltado transformada. "O que você vai fazer agora?" perguntou Dona Carmen, numa daquelas noites em que ficavam conversando até tarde. "Vou estudar veterinária, como sempre sonhei. E depois vou honrar um pedido que ele me fez." Não. 6 meses depois, Mariana estava formalmente matriculada no curso de veterinária numa universidade da capital. O dinheiro que Rafael havia deixado permitiu que ela se dedicasse integralmente aos estudos, algo que nunca havia sido possível antes. Mas foi um ano depois que ela realmente cumpriu o último desejo de Rafael. Numa pequena cidade litorânea, a 2 horas de sua cidade natal, Mariana inaugurou o Café Horizonte. O estabelecimento ficava numa colina com vista para o mar, e todas as tardes os clientes podiam apreciar o pôr do sol enquanto tomavam café e comiam doces caseiros. O café tinha um charme especial. A decoração simples, mas acolhedora, a vista deslumbrante e principalmente a atenção especial que Mariana dava a cada cliente. Mas havia uma mesa que sempre chamava a atenção. Uma mesa para 2 pessoas na varanda, sempre reservada, sempre com vista para o horizonte. Quando alguém chegava ao café visivelmente triste ou perdido, Mariana tinha o hábito de se aproximar com um sorriso caloroso e perguntar: "Posso oferecer algo mais que um café?" Às vezes era apenas uma conversa. Outras vezes era uma oportunidade de trabalho para quem precisava. Uma vez foi um curso de capacitação para uma jovem mãe solteira. Outra vez foi um tratamento veterinário gratuito para o cão de um senhor idoso que não tinha como pagar. Todas as noites antes de fechar o café, Mariana se sentava na mesa reservada, olhava o pôr do sol e sussurrava: "Obrigada, Rafael, por me ensinar que amar sempre vale a pena." E de alguma forma ela sabia que ele estava ouvindo. 2 anos após a viagem, Mariana já havia se formado veterinária e expandido o café para incluir uma pequena clínica veterinária que atendia animais de famílias carentes gratuitamente. Ela nunca havia se casado novamente, mas também não estava fechada para o amor. Apenas sabia que quando chegasse, seria diferente do que viveu com Rafael, mas não necessariamente menor. Um dia, um jovem veterinário veio trabalhar na clínica e ficou intrigado com a mesa sempre reservada na varanda do café. "Por que esta mesa nunca é ocupada?" perguntou ele. Mariana sorriu, olhando para o horizonte onde o sol começava a se pôr. "Porque ela já está ocupada. Por uma história de amor que me ensinou que às vezes recomeçar não é voltar ao início. É apenas escolher um novo caminho com o coração cheio de memórias que nos fizeram crescer." E assim, Mariana continuou vivendo, honrando a memória de Rafael não através da tristeza, mas através da alegria de viver plenamente cada dia, ajudando outras pessoas a encontrarem suas próprias oportunidades de transformação.
Porque havia aprendido que o verdadeiro amor não nos prende ao passado, mas nos liberta para um futuro onde carregamos para sempre os melhores pedaços de quem amamos. E assim, terminamos mais uma história que nos faz refletir sobre a vida. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. E deixe aqui nos comentários se você se identificou com algum momento dessa história. Quero saber sua experiência e como essa história te impactou. Obrigado por estar aqui e pela audiência de sempre. Nos encontramos no próximo vídeo.